Alô, alô, galera, grande abraço para todo mundo. Estamos começando com mais um Canal Esportes pela TV Mar Canal 25. A você que é assinante da NET, um forte abraço. Para quem está acompanhando também através da internet esta nossa programação, também nós vamos estender esse abraço para você. A partir de agora, nós vamos deixar você bem informado com as principais notícias do esporte, os assuntos que ganharam repercussão no ambiente esportivo e principalmente no futebol, já que ontem tivemos rodada dos campeonatos estaduais, amistosos internacionais e também participação da nossa seleção em uma competição super importante que é o Sub-17 que está sendo realizado no Paraguai. Daqui a pouquinho também nós vamos trazer detalhes dos clubes de Alagoas. A tarde de ontem foi quente no CSA, com protesto de torcedores e por pouco o presidente do clube não chegou às vias de fato com um dos torcedores que faziam cobranças a respeito dos resultados recentes do CSA no campeonato estadual. A preparação do CRB para mais uma rodada do segundo turno do campeonato alagoano. CRB que ainda não conseguiu, eu diria que, ter uma apresentação satisfatória para poder fazer o torcedor confiar de que a temporada vai ser vitoriosa, mesmo sabendo que o elenco e o investimento foi um investimento muito alto que a direção realizou. Também nós vamos trazer detalhes do jogo que fechou mais uma rodada desse segundo turno do Campeonato Alagoano, a partida entre Murici e Coruripe, que foi realizada ontem no estádio José Gomes da Costa, na cidade de Murici. Além dos jogos deste final de semana pelos campeonatos estaduais. As manchetes da Gazeta, você vai saber também daqui a pouco que está rolando já, inclusive nos semáforos, nas bancas. Você encontra com a maior facilidade todos os dias, de terça a domingo, a Gazeta, e estamos sempre aqui repercutindo, sempre estamos mostrando justamente as manchetes da Gazeta aqui também durante a nossa programação esportiva. O Canal Esportes desta sexta-feira está apenas começando. Vamos ao rápido intervalo. Voltamos em instantes. Você sabia que qualquer pessoa pode ter o vírus HIV, que é o que causa AIDS? A única maneira que a gente tem de saber se temos ou não é fazendo o teste. O teste é rápido, seguro, sigiloso e ele está disponível no serviço de saúde. Cuide bem de você e de todos que você ama. Faça o teste de HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. De frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores, light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Glúten, ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família. Alagoas ganhou o maior complexo teatral a céu aberto do mundo. Vem assistir a Paixão de Cristo na cidade de Maria. 12 palcos elevados, 300 mil metros quadrados com toda a estrutura de segurança e conforto, mais de 300 atores e a participação especial do ator Vitor Sparapane. Paixão de Cristo na cidade de Maria, no Agreste de Alagoas. Apresentações, dia 30 de março e de 3 a 5 de abril. Paixão de Cristo.
E pelo Sul-Americano Sub-17, a seleção brasileira enfrentou o Paraguai ontem. Vamos ver a partir de agora como foi esse jogo, trazendo os gols da partida com imagens do Sport TV. Abrindo assim o canal Esportes desta sexta-feira. Riveiros, pé esquerdo, fez o cruzamento, Kaique não cortou, acabou furando na entrada da área, o Paredes, olha o furou e teve mais sorte o Aranda. O capitão paraguaio com falha do goleiro brasileiro. Veja toda a jogada. O Kaique não foi pra bola. O Paredes furou. O Aranda veio de trás. Um chute rasteiro, venenoso, cheio de perigo. Passou embaixo do Juliano. E o Paraguai no primeiro chute a gol. Faz 1-0 e sai na frente em Assunção. Aí o chute de fora, bola perigosa! Gol do Brasil! Andrei arriscou de fora. O gramado molhado, dessa vez, Oscar Metza é quem foi surpreendido. Uma bola venenosa que não deu para o goleiro do Paraguai. É difícil chegar, tá difícil trabalhar pelos lados. Andrei arriscou, a bola fez uma curva cheia de veneno. Andrei! E o Brasil chega ao empate. E ele sai para comemorar tudo igual em Assunção. Jogadaça do Andrei com colaboração do Metza, claro. Mas tem... Vai limpando, abrindo a jogada pelo meio. Aparece o Kleber para jogar com ele. Aí o Kleber levou pelo meio, tenta a tabela. Devolução, chega bem o Brasil. Kleber tocou pro meio. Gol do Brasil! O Brasil vira para cima do Paraguai, o artilheiro da competição, numa linda jogada. Primeiro começou o Evander, né, costurando lá da esquerda pelo meio, a tabela. O Kleber apareceu, tocou Leandro para marcar o 7º gol dele no Sul-Americano Sub-17. Tem que acreditar, Lofredo, tem que acreditar. E usar as armas fortes que o Brasil tem, né? A descida do Kleber é sempre muito boa. Tabelou com o Andrei, aparecendo ali também pelo lado esquerdo. O Andrei fazendo uma grande participação. E Aí o Ribeiro, chega o Paraguai pelo lado esquerdo, mais um levantamento, a bola fechada. Aí estava se atrapalhando num lance de infelicidade do lateral brasileiro. Por isso comemora o torcedor paraguaio, é consolado pelo Juliano. Tá reclamando que ninguém avisou. Veja aí a jogada, né? Desde o erro lá na frente, quando o Andrei perdeu essa bola. Aí o Kaique, ele vai sozinho, vai escorar para a linha de fundo, né? A impressão que o movimento que ele faz é para escorar para a linha de fundo. Uma jogada de segurança, mas ele pega mal na bola. Infelicidade, a bola bateu no pico da chuteira do caminho. Não tem reclamação na linha do jogo. Tem até jogadora sócia dele. Tinha que fazer um quarto. Matheus Pereira, enfiada de bola pro Leandro, tirou, saiu da marcação, vai marcar o terceiro! Gol do Brasil! Artilheiro absoluto do Sul-Americano, Leandro! O 8º dele no Sul-Americano, 2º na partida. Enfiada de bola do Matheus Pereira, né? Dominou, esperou o tempo certo, toda a habilidade do Leandro. O jogador da Ponte Preta num erro, né? Num erro de domínio do Echagüe. A defesa estava desmontada, o passe do Matheus Pereira. Leandro saiu da marcação, tirou o goleiro Oscar Metza. E o Brasil na frente, novamente. Leandro!
Pois é, então você acompanhou aí a situação em termos de gols desse duelo entre Brasil e Paraguai. O Brasil venceu e nós vamos daqui a pouco trazer a rodada seguinte desse sul-americano sub-17, campeonato juvenil que está acontecendo no Paraguai e que a seleção brasileira continua aí somando pontos, apesar das dificuldades, mas conquistando resultados positivos na competição. Daqui a pouquinho também nós vamos trazer detalhes da preparação dos nossos clubes. A tarde de ontem foi quente no CSA, daqui a pouquinho nós vamos trazer imagens também do protesto que aconteceu no Mutange. Parte da torcida insatisfeita com o desempenho, os últimos resultados que o CSA vem tendo no Campeonato Alagoano e pela necessidade do time se manter em atividade, a novela, o script acaba sendo o mesmo. Os torcedores insatisfeitos, cobrança no CT do Mutange, carro de jogador sendo danificado, imprensa sendo ameaçada. Daqui a pouquinho nós vamos trazer detalhes a respeito desse assunto. Saindo da seleção brasileira, categoria juvenil para a profissional, o técnico Dunga ontem comandou mais uma vez a seleção brasileira e fez o Brasil conquistar um resultado super positivo jogando fora de casa. Enfrentou nada mais, nada menos que a França, com todos os seus titulares. Vamos ver como foi esse jogo, trazendo os gols da partida com imagens da TV Globo. Conseguiu dividir e ganhar o Oscar. Você tá vendo que valeu a briga aí do Firmino, né? Bola estava espremida, estava dividida, olha só. Ele ganha, dá um tapinha na bola e o Oscar de primeira. Chegando antes do Senna para empatar o jogo para a seleção brasileira. 1-1, Edinho. Elias com a jogada, o William foi para cima do Evra, ganhou, o Oscar se manda, bola para o Neymar, aqui na esquerda, vem o goleiro, batida!
viu aí os gols dessa vitória do Brasil, 3-1 em cima da França, gol do Oscar, gol do Neymar, gol do Luiz Gustavo, e aí o Brasil acabou conquistando esse resultado positivo que serviu aí, é de suma importância nessa preparação da seleção brasileira, é o técnico Dunga aí inovando com essa seleção brasileira, com Roberto Firmino no meio campo, dando uma nova função ao Oscar, o William também sendo aproveitado numa nova função, o Luiz Gustavo tendo um papel determinante também, e o Neymar sempre sendo o Neymar, uma peça importante na nossa seleção. Resultado super positivo, tá? Até porque o Brasil começou a partida perdendo com o gol do Varane, a França fez 1-0 e logo depois o Brasil teve forças para poder virar o resultado. Vamos dar uma olhada nos resultados de ontem do Sul-Americano Sub-17 no Paraguai. Vamos dar uma olhadinha, já que trouxemos os gols dessa vitória do Brasil, 3-2 em cima do Paraguai. Tivemos também a vitória do Equador pelo placar de 2-1 em cima da Colômbia e o Uruguai venceu, olha só, essa daí foi a surpresa, né? O Uruguai venceu a Argentina pelo placar de 2-1 no Sul-Americano Sub-17, né? Categoria juvenil, onde a seleção brasileira está disputando essa competição no Paraguai. A classificação de momento da competição, também nós vamos trazer justamente essa classificação, né? No qual se encontra a seleção brasileira, até porque nós vamos ter uma sequência justamente de competição daqui para frente e é a fase final. Então, para o Brasil é super importante que somar pontos, marcar 3 pontos como venceu ontem, mesmo com as adversidades, a equipe do Paraguai. A classificação de momento da competição coloca o seguinte: o Brasil é o líder com 9 pontos, foi beneficiado pela derrota da Argentina para o Uruguai, que até então acabou sendo a surpresa nessa derrota. O Uruguai agora é o segundo, a Argentina agora está na segunda posição com 7 pontos. O Equador, que venceu também ontem a Colômbia, tem 7 pontos, mesmo número de pontos da Argentina, mas só que nos critérios acaba sendo o terceiro colocado. Em quarto, o Uruguai com 6 pontos. Em quinto, o Paraguai com 4 pontos. E na última posição, a Colômbia não tem mais nenhum tipo de possibilidade de reação, vai terminar só entre as 6 equipes participantes da competição mesmo, a equipe colombiana. Então essa é a situação de momento em termos de classificação. Brasil, Argentina, Equador, Uruguai, Paraguai e Colômbia. Este é o panorama de momento do Sul-Americano Sub-17 no Paraguai, tá certo? E olha, nós vamos ao rápido intervalo agora. No próximo bloco nós vamos trazer as notícias, os gols. Ontem tivemos um complemento da rodada no Campeonato Paulista. Tivemos também no Campeonato Carioca alguns jogos envolvendo a presença de grandes clubes. O Vasco, por exemplo, venceu a equipe do... Quem foi, meu Deus, que o Vasco jogou ontem? Daqui a pouquinho nós vamos saber aí quem foi que o Vasco jogou. Meu Deus do céu, que torcedor fraco é esse, Viderlan? Foi o Boa Vista, meu querido? Produção atenta é assim. Foi o Boa Vista. Eu ia falar Barra Mansa, mas lembrei que o Barra Mansa jogou no dia anterior. Então foi o Boa Vista que o Vasco venceu por 2-1. Equipe que tem o Marcelo Nicásio, equipe que tem o zagueiro Gustavo, que passaram aqui no futebol de Alagoas, né? Os dois. E o Fluminense, que ontem à noite também fez o seu dever, né? Venceu a Cabo Friense e pelo menos continua alimentando as possibilidades de se classificar para a fase seguinte do Campeonato Carioca. Além, claro, do dia tumultuado no CSA, daqui a pouco vai ser assunto também logo depois do intervalo, e também a preparação do CRB e dos outros clubes de Alagoas para a rodada do final de semana neste segundo turno. Não saia daí, vamos a um rápido intervalo agora, voltamos já. Você sabia que toda criança tem o direito de ser feliz e de se sentir protegida? Pois é, e é por isso que existe o time da defesa. Uma super equipe criada para mostrar às crianças como se proteger contra a violência sexual. Esse time tem muito para ensinar, e a primeira lição é que nenhuma criança deve sentir medo ou vergonha de pedir ajuda. Se algo estranho acontecer com você, conte para alguém em quem confia ou disque o número 100 do seu telefone e denuncie. Diga não. Defenda-se. Você já esperou demais para viver bem. Aproveite o melhor da vida no Residência Waterfront. Estrutura completa e pronta para morar à beira-mar da praia de Ipioca. Apartamentos totalmente mobiliados, com utensílios de alto padrão, acabamento primoroso e até 100 meses para pagar. Residência Waterfront. Descubra que o topo fica ao nível do mar. Vendas Zampieri.
2121-6000. Você quer ver Maceió crescer e ficar cada vez melhor? A Câmara Municipal também. E por isso aprova leis para você, cidadão. Divulgação e difusão da literatura alagoana nas escolas municipais. Vacinação de idosos em domicílio. Divulgação da gratuidade na emissão de diploma histórico escolar. A cada dia, novas ações são desenvolvidas. Conhecer as leis é garantir os seus direitos e deveres. Acesse, dialogue, colabore. Câmara Municipal de Maceió. Paixão de Cristo em Junqueiro, um espetáculo de fé. Interpretação, luz e efeitos especiais e muita emoção. Dias 13 e 4 de abril, a partir das 20 horas em Junqueiro. Participação especial do ator Carlos Machado. Apoio, empresário Joãozinho Pereira. Deputada estadual Jó Pereira. Patrocínio, Governo Municipal. Unir, construir, evoluir. Valeu, estamos de volta e a situação de momento do Campeonato Paulista é assunto neste bloco aqui do Canal Esportes. Antes, lembrando para você que nós estamos ao vivo neste exato momento pelo portal gazetaweb.com. Acesse e fique por dentro do maior conteúdo online do estado. É lá que você encontra a programação variada da nova TV Mar. O aplicativo iTV Mar também você baixa para os sistemas Android e iOS do seu aparelho celular e vai poder acompanhar a nossa programação. Tudo em alta definição, tá certo? O nosso e-mail é o canalesportes@tvmar.tv.br, tá aí no vídeo para você, nosso e-mail, e o 3377-9097 é o telefone para você interagir com a produção do programa. Nós temos também mais uma ferramenta à sua disposição através da internet, que é o nosso canal no YouTube. Digite o endereço que vai aparecer aí, olha, TV Mar, canal 25, na aba pesquisa, né, no YouTube, na página principal, e você de cara vai ver todos os programas já exibidos ao vivo pela TV Mar, canal 25 da NET. Então, é a possibilidade que você tem de poder acompanhar a nossa programação. Perdeu o programa do início? Não tem problema. Daqui a pouquinho, esse programa já estará à disposição para que você possa acompanhar pela internet, através do YouTube, o programa na íntegra, a qualquer hora do dia, no momento que você mais desejar, para poder ficar por dentro das principais informações do esporte, tá certo? Ontem tivemos o complemento de mais uma rodada do Campeonato Paulista, a rodada de número 12 da competição. E tivemos alguns jogos, como por exemplo, o time do Corinthians jogou contra a Penapolense. Esse jogo que o Corinthians realizou foi o segundo esta semana pelo Campeonato Paulista. O primeiro, na terça-feira, o Corinthians colocou uma equipe reserva para cumprir uma partida atrasada, ainda da quarta rodada da competição. Compromisso de Libertadores, Copa do Brasil, aquela coisa toda, e isso fez com que o Corinthians não jogasse na quarta rodada. Cumpriu esse jogo com uma vitória pelo placar de 2-0 na terça-feira. E ontem o Corinthians jogou de novo e venceu de novo. Vamos ver os gols da partida, dessa vitória. Uma partida de muitos gols entre Corinthians e Penapolense. Vamos acompanhar. Petros, Renato Augusto, vai de frente. Aí o Jadson, vem o chute do Renato Augusto, em defesa, tem sobra do Guerreiro! Gol do Corinthians! Do peruano Guerreiro! Saída de bola do Corinthians, a tabelinha feita. O chute do Renato Augusto, a defesa do Samuel Pires, por todos os ângulos para você curtir. O chute do Renato, o rebote, gol de camisa 9, gol de centroavante. Escanteio para a cobrança do Renato, vem o desvio. Do zagueiro Iago,
no cruzamento do escanteio. A precisão de Renato Augusto. O cabeceio perfeito de Iago. Por todos os ângulos para você curtir. Vem aqui ajudar os companheiros como lateral direito. Se manda Guerreiro. Enfia essa bola para o Sheik. A bola volta para o Guerreiro. Lançamento é para o Sheik. Condição é boa. Chega Sheik de frente. Golaço! Emerson Sheik, o torcedor vibra, comemora. Sheik dá aquele sorriso. A tentativa corintiana com o Guerreiro no primeiro lance. O zagueirão cortou. Na sequência, Guerreiro. O Jailton dava a condição. Recebeu com categoria. Sheik dominou, armou por todos os ângulos para você curtir. Emerson Sheik, gol de Sheik, gol do Corinthians, gol de líder, gol de invicto. Guerreiro se manda aqui pela direita, já passou para jogar o Jadson, tá na área, faz o passe curto, chega Petros, girou de pé direito, gol do Corinthians. 30 minutos de goleada. 1, 2, 3, 4, Corinthians 0, Penapolense. Aos 30 minutos desse primeiro tempo, o Jadson segurou, esperou. Quem passou? O Petros, de pé direito. Por todos os ângulos para você curtir. Primeiro com o Guerreiro, depois com o Jadson, na habilidade. Escolheu o cara certo, escolheu o Petros. Petros domina, faz o giro, bateu com força. Aí o Jadson enfiou essa bola para o Guerreiro. Gol do Corinthians. Guerreiro. Que bola do Jadson pro Guerreiro que girou. Vamos ver de novo. Por todos os ângulos para você curtir. Ele com o Iago. O Crislan ganhou do Iago, entrou na área, pé esquerdo por cobertura. Golaço do Penapolense. O Crislan dividiu com o zagueiro Iago, uma pintura de pé esquerdo na saída do goleiro Cássio. Você vê de novo, na dividida com o zagueiro, melhor para o atacante, por todos os ângulos para você curtir. Crislan com categoria. Quer ver por outro ângulo? A gente mostra para você o primeiro gol do Penapolense, um belíssimo gol. Penapolense faz o primeiro. O Corinthians está na frente, está à vontade. Partiu em velocidade. Por dentro o Crislan. Lateral segurou, joga a bola para o Crislan. Crislan ganha do zagueiro, ainda Crislan de pé direito. Gol do Penapolense, do artilheiro Crislan. 33 minutos desse segundo tempo. Cruzamento na esquerda do João Lucas. Mais uma vez ali o Iago com o atacante Crislan. O Crislan levou melhor de novo, você vê. Por todos os ângulos para você curtir. É o Ronaldo para cobrança com o pé esquerdo. Jogou essa bola na área. Vem o desvio. Gol! Penapolense, Luiz Gustavo, camisa 4. Então tá aí a situação, os gols dessa vitória do Corinthians, 5-3 em cima da Penapolense, e você acompanhou tudo aqui no Canal Esportes. Também tivemos mais um jogo pela 12ª rodada do Campeonato Paulista sendo realizado ontem. A Ponte Preta, jogando em casa, enfrentou o Santos. E olha que esse jogo também teve muitos gols. Vamos ver a partir de agora o que aconteceu de mais interessante dessa partida e mostrar os gols desse jogo para você. Vamos lá.
Pois é, você viu os gols então da vitória da Ponte Preta, 3-1 em cima do Santos, resultado que foi realizado nesse duelo ontem à noite pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. Vamos dar uma olhadinha como está a situação em termos de resultados com os jogos realizados ontem. Tivemos não só esses 2 jogos que mostramos os gols aqui no Canal Esportes, mas também tivemos outras partidas e nós vamos mostrar a partir de agora esses resultados. Vamos ver. O São Bento ficou no empate em 0-0 com o Bragantino. O jogo foi realizado ontem, Corinthians 5-3 no Penapolense e você viu os gols aqui no Canal Esportes. Ponte Preta 3-1 em cima do Santos, a mesma coisa, você também viu os gols aqui no Canal Esportes. E para fechar essa 12ª rodada, só na próxima terça-feira, a Portuguesa joga contra o São Bernardo às 7h30 da noite no belíssimo estádio, aconchegante estádio do Canindé. Tive a oportunidade de trabalhar, ficar muito próximo ali, antes de chegar na capital paulista mesmo, quando você pega a Marginal Tietê, você já vê de cara já o estádio, né, da Portuguesa, o Canindé. Muito, olha, eu vou dizer, Josiel, muito aconchegante, porque eu sinto saudade do Canindé é o seguinte, é que nos jogos à noite, viu, Bruno, eles têm o costume, lá no Canindé, colônia portuguesa, obviamente, eles servem um arroz com feijão às 7h30 da noite, que é uma delícia, meu irmão, para a imprensa. A imprensa, quando chega lá, faz logo a filinha, tem lá arroz, feijão, bife, coisa fantástica, fantástica. Para o frio de São Paulo, um feijãozinho quente, nossa senhora, bom demais mesmo. Então, Portuguesa e São Bernardo, falei tanto de outros detalhes, né? Esqueci do jogo, mas vamos lá. Portuguesa e São Bernardo na próxima terça-feira no Canindé. Se eu estivesse lá para fazer esse jogo, por exemplo, ia comer um arrozinho com feijão lá, né? Coisa linda, né? Com a carnezinha frita, né? Coisa boa, assadinha. Fiquei com água na boca às 8h30 da manhã, meu Deus do céu. Vamos dar sequência aqui ao Canal Esportes, trazendo a situação de momento do Campeonato Paulista. Vamos ao que interessa, meu amigo Bruno. Vamos ao que interessa, que é a situação de momento do Paulistão, depois desses jogos, né? Grupo a grupo. Tivemos muitos jogos neste meio de semana e daqui a pouquinho nós vamos trazer aqui. Vamos dar uma olhadinha logo agora, né? Como ficou a situação, para a gente dar sequência aqui ao programa. No Grupo 1, a situação de momento é a seguinte, o São Paulo, que perdeu para o Palmeiras, ainda permanece como líder, tem uma ampla vantagem em relação ao segundo colocado, tem 26 pontos. Em segundo, o RB Brasil, 18. Em terceiro, o Mojimirim, com 17 pontos. Em quarto, o Ituano, com 15. O São Bernardo é o último colocado desse grupo, tem apenas 8 pontos, é o quinto na classificação geral do Grupo 1. No Grupo 2, a situação de momento, o Corinthians líder, 32 pontos. A Ponte Preta está na segunda colocação com 24, em terceiro o Audax com 19, em quarto o São Bento com 14 e em quinto o Rio Claro com 12. No grupo 3, a situação é a seguinte, o Palmeiras lidera com 27 pontos, o Botafogo de Ribeirão Preto é o segundo com 16, em terceiro o Linense com 13 pontos, em quarto a Portuguesa com 11 e o Marília só tem 2 pontos, é o lanterna desse grupo. No grupo 4, o Santos é o líder com 29 pontos. Em segundo, o Capivariano com 12. Em terceiro, a Penapolense com 12. E aí, nos critérios, está na terceira colocação, né? Tem o mesmo número de pontos que o Capivariano. O 15 de Piracicaba é o quarto colocado com 11 pontos. E o Bragantino é o último colocado desse grupo com apenas 7. Então essa é a situação de momento em termos de classificação. Os próximos jogos já neste final de semana, né, pelo Campeonato Paulista. Nós vamos dar uma olhadinha agora aqui nos jogos da sequência para a gente deixar você bem informado e dar andamento aqui ao programa. Ituano e Portuguesa jogam amanhã às 4 da tarde no Novelli Júnior. São Bernardo e Botafogo de Ribeirão Preto também amanhã às 4 da tarde no estádio 1º de Maio. Mojimirim e Marília às 6h30 da noite no Romildo Ferreira em Mogi. Capivariano e Rio Claro, também amanhã às 6h30 da noite. E aí os jogos de domingo, São Paulo e Linense no Morumbi, Bragantino e Corinthians em Bragança Paulista, RB Brasil e Palmeiras às 6h30 da noite, no domingo, Santos e São Bento, também domingo às 6h30 da noite, 15 de Piracicaba e Ponte Preta, domingo às 6h30 da noite, Penapolense e Audax, também fecham a rodada às 6h30 da noite no próximo domingo. Esta é a situação de momento do Campeonato Paulista. Sem perder tempo, vamos direto ao assunto. Ontem o Vasco enfrentou também o Boa Vista pela rodada de número 12 do Campeonato Carioca e conquistou uma vitória, olha, no sufoco, aos 47 minutos do segundo tempo com um gol de pênalti.
Vamos ver então, trazendo os gols desse jogo. Vamos mostrar tudo a partir de agora aqui no Canal Esportes. Bola já dentro da área do Jordi. Anselmo escorou para Eric Flores, dominou, bateu por alto! Do segundo tempo, com estilo, parte interna do pé direito, encobrindo o Jordi. Que categoria, que pintura o gol de Eric Flores. A estreia do técnico Rodrigo Beckham. Anderson Salles, cobrança de perna direita. Anderson Salles pro Vasco. Empatando na bola parada, é um jogador que também tem facilidade para esse tipo de cobrança. Contou ainda com a bola sempre traiçoeira, batendo no gramado antes de se aproximar do goleiro. E isso foi o suficiente para atrair o Marcelo Cané. Por trás, a bola quica. Marcelo Cané não alcança. Ameaçou bater, preferiu o drible. Buscava Thales, o Vasco aperta, Thales caiu e é pênalti. É pênalti pro Vasco nos últimos instantes de jogo aqui em Saquarema. 46 minutos. Momento em que o Thales botou à frente do zagueiro e o árbitro marcou. Toda a jogada, mais uma vez. Pênalti do Faísca, a bola escapa, no desespero de ver o Thales entrando diante do goleiro Marcelo Cané e obrigado a dar um toque por trás do Thales fazendo o pênalti. No meio do gol, Cané, autorizado. Vem aí o zagueiro camisa 4, perna direita, ele bateu! Gol! Você viu aí os dois gols da vitória do Vasco, 2-1 em cima do Boa Vista, olha, no sufoco mesmo. O Fluminense jogou também ontem à noite contra a Cabo Friense. Vamos ver então como foi os gols desse jogo, né? Como é que foi justamente essa partida, o resultado e como vai ficar a situação do Campeonato Carioca logo na sequência. Vamos ver, a vitória do Fluminense, 3-0 em cima da Cabo Friense. Gerson do Fluminense, ligando com Wagner. O Fluminense acelera, Kennedy dispara, bola para ele. Wagner espera a devolução, Kennedy tá procurando alguém, ainda Kennedy, gingou, protegeu, tocou no meio pro Gerson, ajeitou o corpo, ajeitou a perna, bateu pro gol! Gol! É do Fluminense! Gerson, 17 anos, muito talentoso, com calma e com categoria, colocou o Fluminense na frente. Toda a jogada para você. Wagner, Gerson, começou lá atrás com os dois. O Kennedy disparou pela esquerda, bola para o Kennedy. Veja o Fluminense no contra-ataque, eram 4 contra 3. Kennedy tocou para o Gerson. O Jean estava livre, o Gerson não fez o passe, mas acabou marcando o gol. Gerson, tá aí o casal sub-20 comemorando. Fluminense 0, Cabo Friense. Jean faz o cruzamento. O toque do Marlon pro Edson. Gol! É do Fluminense. Edson, vamos ver se tinha condição legal. O Leandro ficou parado e deu condição. Edson, gol legal do Fluminense. Edson faz o segundo. Fluminense 2, Cabo Friense 0. Leandro parado deu condição. O Giovani, na ultrapassagem do Vinícius, Fred pede, tem cruzamento pro Fred. Gol! É do Fluminense! Pois é, aí o Fred fez 3-0 para o Fluminense. Essa vitória em cima da Cabo Friense deixa o Fluminense ainda numa situação delicada no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Vamos dar uma olhadinha então na classificação de momento. Olha só, na primeira posição o Botafogo com 29 pontos.
tem aí nos critérios essa vantagem de ser o primeiro. O Flamengo é o segundo colocado com 29, em terceiro o Vasco com 29, em quarto Madureira com 27. O Fluminense, mesmo com a vitória ontem, permanece na quinta colocação com 25 pontos. Em sexto o Macaé com 23, em sétimo Volta Redonda com 19, em oitavo o Bangu com 16. O Resende é o nono com 10, o Friburguense está na 10ª colocação com 9 pontos, em 11º Tigres com 9, na 12ª colocação acabou o Friense com 8 pontos, em 13º o Bom Sucesso com 8, o Barra Mansa é o 14º com 8 pontos e na zona de rebaixamento Boa Vista, 15º colocado com 6 pontos e o Nova Iguaçu, que venceu ontem, está na 16ª colocação com apenas 6 pontos. A rodada seguinte do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro vai acontecer justamente nesse final de semana. Vamos colocar de cara os jogos desse final de semana para você. Vamos dar uma olhadinha aí na tela. Vamos ver. Madureira e Macaé jogam amanhã, às 3h30 da tarde, em Conselheiro Galvão. Bom Sucesso e Flamengo jogam no Engenhão, às 4 da tarde. Bangu e Tigres, já no domingo, às 3h30 da tarde. No Estádio do Trabalhador, Resende e Boa Vista, domingo, às 3h30 da tarde. Friburguense e Volta Redonda, às 4 da tarde, no Estádio Eduardo Guini, em Nova Friburgo. Cabo Friense e Novo Iguaçu jogam justamente no Correião às 4 da tarde no domingo e nós teremos o clássico também para fechar a rodada. Vasco e Botafogo no Maracanã às 4 da tarde e às 6h30 o Fluminense fecha a rodada enfrentando o Barra Mansa. São os próximos jogos do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. A Copa do Nordeste também teve jogo ontem, né? O América de Natal jogou e é claro que enfrentou em casa o Vitória da Bahia. Foi o último jogo que faltava nesta fase de ida nas quartas de final da competição. Tivemos 3 jogos na quarta-feira, né? Nós tivemos 3 partidas e ontem nós mostramos os gols aqui. O Fortaleza, que venceu o Sport por 1-0. Tivemos também o duelo que o Ceará abriu uma boa vantagem ao derrotar o Salgueiro, vencendo fora de casa por 2-0. E o 0-0 entre Campinense e Bahia. Ontem, o América jogou em casa, enfrentou o Vitória e acabou sendo derrotado. Vamos ver o gol da vitória do Vitória da Bahia, que abre vantagem nesta decisão em busca de uma das vagas para a semifinal da Copa do Nordeste. Vamos ver, imagens do Esporte Interativo Nordeste a partir de agora. Então você tem uma na história nova que deu a América de Natal. Lá atrás deu Vitória. Neto Baiano, rolou! Pois é, com essa vitória, o Vitória no domingo tem a vantagem de quê? Do empate, jogando no Barradão em Salvador, para poder chegar à semifinal da competição. Os times baianos, Bahia e Vitória, têm a vantagem pelo fato de decidir em casa a classificação. O Bahia joga no sábado contra o Campinense, no caso amanhã, por uma simples vitória para poder chegar à semifinal, jogando em casa, né? Tem essa vantagem. E o Vitória joga pelo empate para poder conquistar a classificação. Ceará e Fortaleza também têm uma ampla vantagem para esta decisão. Fortaleza, eu poderia dizer que tem uma condição até um pouco menos em termos de vantagem em relação ao Ceará, que venceu o Salgueiro por 2-0, fora de casa, e pode até perder por 1 gol de diferença jogando em casa, que vai poder conquistar a classificação. O Fortaleza joga pelo empate, porém vai ter que enfrentar o Sport na Ilha do Retiro. Todos os jogos acontecem neste final de semana. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer a partir de agora, sem perder tempo, as manchetes da Gazeta. 80 anos de tradição, credibilidade, compromisso com a notícia. Vamos lá? Vamos trazer as manchetes da Gazeta para você que está em casa acompanhando e quer saber as últimas notícias do esporte, né? É importante estarmos destacando sempre essas manchetes da Gazeta, são notícias atualizadas e a manchete principal na capa de esportes da Gazeta desta sexta-feira é essa. Torcedores protestam no Mutange. CSA na pressão. Eles cobraram empenho e raça no estadual, onde o time está a 5 jogos sem vencer. O que é pior, ontem eu disse, o CSA, nos últimos jogos, o time não venceu mais ninguém. Né? Nós temos imagens aí, ô meu querido Bruno, do problema envolvendo o presidente do CSA. O protesto, gente, começou com uma conversa entre torcedores e jogadores. O CSA sempre foi marcado por ser um time de portões abertos para o torcedor. Nenhum outro clube no mundo
tem um acesso tão fácil, eu digo com o que o CSA já conquistou, com as competições que o CSA já participou, tem um acesso tão fácil para torcedores como o CT Gustavo Paiva. E ontem, eu não estava lá, mas os relatos que chegaram é de que teve carro de jogador quebrado, ameaça por parte de alguns desses meliantes aí. Nem todos são vagabundos, a maioria, pelo que eu conheço, são homens de bem, está cobrando só o melhor desempenho da equipe, mas você sabe que, como todo protesto, como todo manifesto, sempre existe no meio um vagabundo que quer aparecer mais do que todo mundo, né? Que aproveita aquele momento de raiva, de cobrança pacífica dos torcedores para poder querer colocar suas garrinhas de fora e mostrar que é mais homem do que os outros, né? Sempre tem isso, sempre tem. E ontem, o Roberto Mendes acabou perdendo um pouco a linha como presidente do CSA. Vamos colocar essas imagens aí que eu vou narrar por cima disso aí, para o torcedor perceber como é que funciona. Olha, essa imagem que nós estamos buscando é imagens da internet do Globo Esporte. Esses são os diretores do CSA. O torcedor chegou para fazer cobrança. Tá aqui, ó, Fernando Barros, Milton Pereira. Aqui de frente para o torcedor, tendo a visão encoberta, o presidente Roberto Mendes, está aqui de camisa branca. E o Pedro Tenório, que é de futebol. Ali é o Alexandre Tagino, que não tem nada a ver com a direção do CSA. O torcedor está cobrando, está ali pedindo, ó, vamos ter que melhorar. O time tem que jogar. Eu não consigo entender como é que a direção ela se torna tão vulnerável para esse tipo de cobrança, gente. Se você jogar no Vasco, vai chegar no Vasco da Gama e cobrar porque o time perdeu para o Flamengo. Olha aí o presidente agora, olha o Roberto Mendes aí, ó. Foi para cima do torcedor e todo mundo segurou, olha aí, olha aí. Olha o problema. Olha o problema. Isso foi no CSA, minha gente, ontem. Rapaz, é uma situação triste demais essa situação do CSA, rapaz. É uma situação muito triste essa do CSA. Chega no Vasco da Gama para cobrar do Eurico Miranda. Manda a torcida ir lá para ver se encontra o Eurico Miranda. Eu não sei, rapaz, como a direção do CSA ela se torna tão vulnerável. Porque o torcedor do CSA, eu já disse aqui várias vezes, está magoado. E um torcedor magoado, você não pode medir consequências de uma situação como essa não, Josiel. E a direção, o cara cobrando e todo mundo ali de braço cruzado, achando que não ia dar nada. De repente, o torcedor falou alguma coisa que o presidente do CSA, Roberto Mendes, não gostou. E aí quase os dois chegaram a vias de fato. Minha gente, é a imagem do CSA. É a imagem do CSA que está indo para a lata do lixo, meu Deus do céu. Líderes da torcida organizada Mancha Azul que estiveram no clube conversaram com o presidente Roberto Mendes e pediram providências. A conversa aconteceu realmente. Roberto Mendes está aqui cercado, conversando com os torcedores, dando explicações. Eu só quero lembrar o seguinte, viu, gente? Roberto Mendes tem mais de 75 anos, não é? Tem mais de 75 anos. E não poderia estar aí como presidente do CSA. Porque você está vendo, se eu chegasse na sua condição, Roberto Mendes, com 75 anos, com a minha condição financeira bem resolvida, eu queria saber de estar como presidente de clube de futebol, meu irmão. Sou apaixonado demais, tenho minha preferência, já disse aqui publicamente, sou vascaíno. Mas está vendo que eu não quero perder o meu sossego envolvido com o futebol, meu irmão? Eu quero ir para o futebol para estar na condição seguinte, chegar ao final de semana, ir para casa, almoçar com minha família e fim de tarde ir lá para a arquibancada. Porque lá eu fico chateado, eu reclamo com o jogador, depois vou para casa dormir chateado e acabou. Está vendo que eu não quero perder tempo com isso? Eu com 75, 78 anos, meu irmão, com futebol. Aí passa por um processo como esse. Vai que esse senhor, né, o Roberto Mendes, uma história muito bonita no CSA, como jogador, passou por quase todas as funções do clube, tem algum problema de saúde. Aí. Pode acontecer, não pode? Então, essa é a realidade do CSA, minha gente. Vai para um jogo no próximo final de semana, um jogo de vida ou morte. Daqui a pouco eu vou trazer os detalhes da próxima rodada do Campeonato Alagoano. Eu tenho que seguir as manchetes da Gazeta, mas lamento profundamente de estar mostrando esse tipo de situação aqui do CSA, com toda sinceridade. Isso para mim não é alegria não, gente. Para quem acha que isso aí é motivo de alegria, não é não. Porque o CSA por cima significa o futebol alagoano por cima. O CRB por cima significa o futebol de Alagoas por cima. Agora, com esse tipo de cena aí que a gente mostra, o país inteiro vê que é o nome do CSA que está nessa situação. Eu não sei até quando não, viu, gente? O torcedor do CSA, aqueles que não participam tão fervorosamente
do dia a dia do clube, como esses que foram lá cobrar, eu não sei até quando o torcedor do CSA vai aguentar não, minha gente. Eu, sinceramente, eu não sei até quando o torcedor do CSA vai aguentar passar por situações tão constrangedoras no futebol. Isso é um constrangimento ao extremo, meu irmão. E os diretores do CSA precisam tomar providências no aspecto seguinte: não precisam se expor tanto para esse tipo de situação. Não precisam se expor. Eles são diretores. E eu tenho certeza que querem o bem do CSA. Não precisa mostrar, porque nós não vamos correr da torcida, nós vamos dar a cara a bater. Torcedor apaixonado, ele cobra do jeito que bem quer e com toda sinceridade. Esse tipo de situação poderia ter sido evitada. Se você chegar em um grande clube, pode ter certeza. Eu quero falar com o presidente. Aí, de repente, abre a porta, o presidente já está lá para lhe receber. Existe isso? Não existe, minha gente, em canto nenhum. Só aqui. Só no CSA. Vamos lá. Vamos dar sequência aqui ao Canal Esportes. Na parte superior, a esperança do Corinthians em contar com Bernard para a Libertadores acabou. O seu clube, o Shakhtar da Ucrânia, descartou a possibilidade. O Timão está próximo de acertar a renovação de contrato de Guerreiro, segundo o jornalista Carlos Cereto, do Sport TV. Está aqui como manchete da Gazeta. Rally do Velho Chico tem início hoje, né? Movimentando aí o interior. Largada será às 2h30 da tarde com destino a Pão de Açúcar. CRB tenta recuperar atletas para jogo pela Copa do Brasil, né? Na semana que vem contra o Amadense. O CRB tem esse jogo importante aí, onde venceu a primeira partida, joga pelo empate em casa. Acredito que não vai ter problemas não para poder passar do Amadense e não de Sergipe, né? Asa treina para o duelo contra o Cururipe, isso já é na próxima rodada do segundo turno. Brasil vira contra a França em Paris e vence por 3-1. Torcedores estão zoando do goleiro Rogério Ceni, é outro também que com a idade que tem e com o que já conquistou no futebol, acho que já não era para estar mais envolvido como atleta de futebol, com esse negócio de concentração, né? Eu não consigo entender não, mas cada um é cada um, né? Ninguém vai criticar a atitude das pessoas. Eu estou dizendo o seguinte, que se eu já tivesse construído já no futebol o que o Rogério Ceni construiu, se eu tivesse já conquistado o que ele já conquistou, chega um momento de eu voltar para casa, para os braços da minha esposa, dos meus filhos. Porque você jogar futebol, gente, jogador de futebol, a vida de jogador de futebol não é fácil. Meu irmão, os caras não têm final de semana, não. Enquanto o povo descansa, ele está trabalhando. Durante a semana, trabalhando também. E sem contar com as viagens para realizar jogos em outros estados, e no caso do São Paulo e outros países que é acostumado a jogar em grandes competições. E sem contar com as ausências por causa da família, ausências da família por causa das concentrações de um jogo para o outro. Ou você acha que o jogador dorme em casa para no outro dia se apresentar no clube? A gente só vê isso aí em clube pequeno. Clube grande, o jogador tem uma partida na quarta-feira, terça-feira, de manhã, já não volta mais para casa. Saiu, tomou café de manhã com a família, opa, já um beijo, a bolsinha nas costas, já concentração, meu filho. Então, tudo isso acumulado aos anos que o Rogério Ceni tem no futebol, já deu. Está na hora de voltar para casa, passar os finais de semana ao lado da minha família, dos meus filhos, né? E tá aí, os caras zoando, o cara com a história tão bonita, conquistou tudo, isso é coisa de rival, né? Os torcedores rivais, eles acabam não perdendo essa oportunidade de zoar, mas é um baita de um goleiro, conquistou muito e tem uma história invejável com a camisa de um grande clube no futebol brasileiro, que é o São Paulo. Né? O goleiro vacilou no jogo contra o Palmeiras, isso foi no meio de semana, né? Saiu ali errado e acabou levando um gol de cobertura. Tricolor mantém Muricy no cargo, também não vejo razões, acho que o Muricy é um baita de um treinador e merece sim esse crédito de confiança. Empresa alemã vê indícios de propina na Copa de 2014, valores irregulares repassados não somam os 3,5 milhões de reais. Escândalo envolvendo a Copa do Mundo aqui no Brasil, né? Empresa alemã vê indícios de propina, ou seja, propina é aquilo que você paga para ter uma facilitação em algum aspecto, em alguma situação, em algum posicionamento, né? É isso que é caracterizado a propina. Você paga para poder ter acesso ou ser feito vista grossa diante de uma condição irregular apresentada, né?
E para fechar as manchetes da Gazeta desta sexta, Alonso é liberado para domingo para o GP da Malásia. Essa é a boa notícia. O Alonso, depois do acidente que sofreu, né, também está aí preparado para voltar às pistas. Estas são as manchetes da Gazeta que você encontra nos semáforos, nas bancas. Faça sua assinatura por um valor mínimo e receba em casa todo esse conteúdo que nós repercutimos aqui no canal Esportes, tá certo? Vamos dar uma passada então na situação de momento do Campeonato Alagoano e nos jogos desse final de semana, até porque ontem nós tivemos uma partida e vamos colocar logo esse resultado, né? O Coruripe jogou fora de casa contra o Murici e ficou no empate em 1-1 com a equipe da casa, né? O Murici, que fez sua estreia no Campeonato Alagoano, ainda não tinha... Aliás, o Coruripe, né, que fez sua estreia no Campeonato Alagoano, o Coruripe ainda não tinha estreado e teve a sua oportunidade de estrear ontem, né, diante do Murici. 1-1 foi o resultado da partida. Com os resultados, a classificação do Campeonato Alagoano ficou assim. Olha só a condição dos grupos. O Coruripe é o primeiro colocado do grupo A, que é o grupo do CSA, 4 pontos. Em segundo, o Céu com 3. Em terceiro, o CSA com 2. E em quarto, o Ipanema, que ainda não pontuou. Só que esse grupo aqui, eu já disse ontem e vou repetir, esses clubes eles não se enfrentam, tá, entre si, tá? É um confronto de clubes de um grupo contra clubes de outro grupo. Do grupo B, nesse caso. E o que é pior, na situação do CSA, o CSA já tem 3 jogos e é o terceiro colocado, enquanto Coruripe e Céu tem apenas 2. Ou seja, cada um deles vai ter um jogo a cumprir nesse campeonato alagoano ainda, para poder ficar na mesma condição que o CSA, de 3 partidos, do CSA e do Ipanema. Então isso significa que o Coruripe ele pode ampliar essa margem de 4 para 7 pontos e abrir 5 de vantagem em relação ao CSA, e o Céu pode ampliar essa margem de 3 para 6, abrindo 4 de pontos de vantagem em relação ao CSA, o que deixaria o CSA sem depender. Hoje o CSA já não depende de suas próprias forças para poder conquistar a classificação para a fase decisiva do segundo turno. A situação do grupo B, o Santa Rita lidera, é o primeiro colocado com 6 pontos. Em segundo, o Asa com 4. Em terceiro, o CSE com 4 pontos. O CRB é o quarto colocado, tem apenas 3. E o Murici é o lanterna do grupo, tem 1 ponto apenas, porém, só tem um jogo realizado, né? Foi a estreia, como eu disse, a estreia do Murici ontem no Campeonato Alagoano, depois dos compromissos na Copa do Brasil. O Murici, que não jogou, folgou na rodada passada também, já foi ali emendando esta folga na tabela, e ontem com o empate em 1-1 fez sua estreia no campeonato, no segundo turno, na verdade, né, do Campeonato Alagoano, até porque o Murici participou de todo o primeiro turno da competição. Para a gente encerrar o programa, nós vamos trazer os próximos jogos do Campeonato Alagoano na rodada de número 4 desse segundo turno, rodada que acontece neste final de semana. Nós teremos esses confrontos aqui. Vamos colocar na tela para você já anotar em sua agenda. Coruripe e Asa jogam domingo às 4 da tarde no estádio Gerson Amaral. Todos os jogos domingo às 4 da tarde. Esse é o jogo-chave do CSA. CSA e Murici no Rei Pelé. O CSA super pressionado no estádio Rei Pelé. Céu e Santa Rita jogam no estádio Edson Matias em Olho d'Água das Flores. Ipanema e CSE fazem o jogo no Arnon de Melo. O CRB vai folgar nesta rodada do final de semana do Campeonato Alagoano, né? Um clube tem que folgar sempre em relação à desconformidade que ficou o Campeonato Alagoano com a desistência do Sport Atalaia. O CRB vai folgar nesta rodada do final de semana e vai pensar apenas no duelo contra o Amadense pela Copa do Brasil. Assim nós vamos encerrando o canal Esportes de hoje, deixando um forte abraço para você. Vem aí na sequência o Cortando com Ariel Fernandes. Um ótimo final de semana e na segunda-feira estaremos de volta, se Deus quiser, para trazer as principais notícias do esporte e um show de gols dos assuntos das partidas que acabaram ganhando destaque neste final de semana. Um forte abraço, ótimo fim de semana para você.